Pensa na seguinte situação. Uma vida inteira de trabalho. Uhum. A pessoa acumula um patrimônio considerável. Estamos falando de imóveis, contas bancárias, investimentos diversos. E, subitamente, ocorre o falecimento dessa pessoa. O que já é uma ruptura imensa. Pois é. Mas o agravante aqui é que não há um testamento. E após aquelas buscas iniciais, a polícia ou o sistema legal também não identifica nenhum parente conhecido. Fica tudo num vazio, né? Nenhum sucessor aparente para bater na porta e reivindicar os bens. Exato. Ou então, um cenário alternativo que eu acho ainda mais assustador. O desaparecimento puro e simples. A pessoa sai da sua residência para trabalhar ou viajar e simplesmente evapora no ar. Deixando a casa mobiliada, dinheiro no banco e obrigações acumulando. E um mistério absoluto sobre o paradeiro dela. O direito civil precisa lidar com essas vidas que ficaram, do ponto de vista patrimonial, em suspensão. E a resposta legal a esses cenários é estruturada com um rigor quase matemático. O sistema jurídico e o próprio sistema econômico não podem simplesmente paralisar ou deixar que propriedades fiquem ao abandono indefinidamente. Viraria um caos. Com certeza. Há toda uma engrenagem desenhada para manter a ordem na sociedade, sabe? Proteger quem tem a receber, que são os credores, preservar os bens e garantir que o ciclo econômico não seja quebrado só porque alguém sumiu ou faleceu sem herdeiros claros. É uma questão de preservação da própria sociedade, né? E é exatamente essa estrutura que a gente vai destrinchar na nossa análise de hoje. Estou preparado. Tudo sem sobrecarregar quem está ouvindo com jargões desnecessários. Perfeito. Onde começamos? Certo, vamos destrinchar isso. O ponto de partida natural no material é o conceito de herança jacente. O próprio termo já tem uma carga histórica bem peculiar. A etimologia explica muito de como isso funciona na prática. O termo jacente vem lá do latim, da palavra jacere. Que significa estar deitado, certo? Isso, estar deitado ou estar parado, prostrado. É uma definição visual muito boa. O patrimônio está ali, inerte. Ele está repousando porque não tem um titular para assumir o controle dele de imediato. Fica aguardando. Exato. É uma fase transitória. Um estado de espera até que surja um herdeiro ou até que a lei decida o que fazer com aquilo. Pelo que eu li, a lei civil enquadra essa herança deitada em 3 hipóteses muito específicas. Aham, A primeira, que é a mais óbvia, é a ausência total de herdeiros conhecidos. Não tem testamento e não tem parente óbvio. correto. A segunda é quando a gente até sabe que existem herdeiros, mas esse pessoal fica inerte. Eles não dizem nem que sim nem que não para a herança. E a terceira é a renúncia. Sim, quando todos os sucessores conhecidos vão lá e renunciam formalmente à herança. E aí não sobra ninguém na linha sucessória. Vamos visualizar isso com um exemplo do nosso documento. O João. Digamos que o João morre sem deixar parentes ou testamento. O que acontece na prática? O Estado vai lá e pega a chave da casa do João no dia seguinte. Não, de jeito nenhum. O Estado não pega tudo de imediato. Tem todo um rito de proteção no Código de Processo Civil para isso. Ah, menos mal. Se passar o prazo legal e ninguém abrir o inventário, acontece a chamada arrecadação dos bens. O juiz intervém, muitas vezes porque o Ministério Público avisou, e manda catalogar e guardar esse patrimônio. E aí entra uma figura que eu achei super importante, o curador. Exatamente. A herança precisa de um administrador. E o curador não tá lá só para fazer volume, né? Ele tem deveres bem ativos. Sem dúvida, ele tem que administrar a coisa toda. Pelo que vi, ele precisa conservar os bens para não perderem valor. Ele também representa a herança se alguém entrar com um processo judicial. E tem que prestar contas para o juiz o tempo todo. Sim, e um ponto-chave, ele paga as dívidas que o João deixou usando o dinheiro do próprio espólio. Ele faz um trabalhão, então faz sentido que o documento mencione que ele receba uma remuneração por isso. Uma remuneração justa e fixada pelo juiz, tirada do monte partilhável. E enquanto esse curador vai pagando os boletos do João e cuidando do imóvel, rola uma busca ativa. A fase dos editais. Isso. O juiz manda publicar editais. Hoje em dia isso vai para a internet, sites de tribunais, Conselho Nacional de Justiça, para espalhar a notícia ao máximo possível, Procurando um herdeiro perdido. procurando qualquer interessado. O prazo é de 6 meses, contados da primeira publicação. Quem achar que tem direito tem que aparecer nesse tempo e provar o parentesco. Mas olha só, tem uma nuance fascinante aqui da doutrina que o documento levanta. Ah, a discussão da natureza jurídica.
um lado, tem um pessoal que defende que a herança jacente ganha uma personalidade jurídica própria, como se o patrimônio do João virasse uma mini empresa, uma corporação transitória com direitos próprios. A teoria da pessoa jurídica. Isso, mas do outro lado tem a teoria do patrimônio sem titular, que diz que não, é só um monte de bem sem dono esperando alguém, o que o Código Civil brasileiro escolheu. O nosso código foi bem pragmático e escolheu a segunda opção, a teoria do patrimônio sem titular. A lei não dá uma personalidade jurídica real e expressa para a herança jacente. Ela não vira uma pessoa. Não. Mas, e aí que está o pulo do gato para a coisa funcionar? A lei permite que ela seja representada num tribunal. Ah, entendi. Eles chamam isso de capacidade judiciária ou personalidade anômala. A lei entende que, filosofias à parte, a herança tem que conseguir processar quem deve a ela e se defender de quem ela deve. E quem faz isso é o curador. Certo. Mas aqui que a coisa fica realmente interessante. Passaram-se os 6 meses dos editais, ninguém apareceu, ninguém mandou um e-mail. O que acontece com a casa do João? Bom, a situação provisória tem que acabar. Passados esses 6 meses, o status jurídico muda. O juiz dá uma sentença e a herança deixa de ser jacente e passa a ser declarada vacante. Vacante. De vaga, vazia. Exato. Herança vaga, sem dono imediato. É o marco onde a gente encerra as buscas provisórias e começa a transição desses bens para o domínio do Estado. E tem uma regrinha geográfica de para onde vão esses bens, né? Tem sim, o destino depende de onde o bem está localizado. Pelo texto, se for um apartamento na cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, esse imóvel vai para o município em questão. Correto. Se o bem do João estiver no Distrito Federal, fica com o próprio governo do DF. E se por acaso for um bem situado em território federal, aí vai para a União. O Estado atua como um sucessor de última instância, para não deixar a propriedade abandonada. Só que tem uma reviravolta nessa história. Quando o juiz bate o martelo e diz que é vacante, o Estado não é o dono absoluto logo de cara. Não é? Se conectarmos isso com a figura maior da legislação, a declaração de vacância não é o fim absoluto da linha. Existe um período de tolerância. Os herdeiros ainda têm um prazo de 5 anos. 5 anos a partir da sentença do juiz. Aí é que muita gente se confunde. Não é da sentença. São 5 anos contados da abertura da sucessão. E no direito civil, a abertura da sucessão é o momento exato do falecimento. Nossa, isso é crucial. Vamos exemplificar com uma habilitação tardia para quem nos ouve visualizar? Vamos lá. O João morre em janeiro de 2020. Esse é o marco zero. Tá, aí rola a curadoria, os editais, e a vacância é declarada pelo juiz lá por agosto de 2021. O tempo passa. De repente, em junho de 2023, 3 anos depois da morte do João, um sobrinho dele aparece do nada com todos os documentos provando o parentesco. Esse sobrinho ainda leva a herança, Mesmo depois da vacância. mesmo depois. Como se passaram só 3 anos desde o falecimento, ele está dentro da janela dos 5 anos. A vacância já aconteceu, mas o domínio do Estado ainda não era definitivo. Então ele recupera tudo. Sim. Agora, se esse mesmo sobrinho descobrir a história e tentar se habilitar 5 anos e 1 mês depois do falecimento do João, Aí já era. já era. O direito dele prescreve. Passando de 5 anos da morte, o Estado consolida o domínio definitivo. A propriedade passa a ser pública de forma irreversível e os herdeiros perdem absolutamente tudo. É a regra do jogo para garantir estabilidade. Uau! A lei não brinca com prazos. Mas, mudando de cenário, a coisa fica ainda mais densa quando a gente fala do mistério do ausente. A pessoa que desaparece. Esse é um dos temas mais delicados do direito civil. Porque não temos um corpo, não temos certeza do falecimento. A pessoa simplesmente sumiu de casa sem deixar notícias e sem deixar um procurador para cuidar das coisas. E o legislador precisa equilibrar 2 lados muito difíceis aí. Tem que proteger os bens, porque a pessoa pode voltar amanhã, mas também tem que dar uma solução para as contas que estão vencendo e para a família que ficou. Pelo documento, a linha do tempo do ausente é desenrolada em 3 fases rígidas. Explique essa precisão analítica para a gente. Qual é a primeira fase? A primeira fase é a curadoria. O juiz constata o sumiço e nomeia um curador, igual na herança jacente. Para pagar as contas e cuidar da casa. Isso. Essa fase dura 1 ano, mas, detalhe, se a pessoa que sumiu tinha deixado um representante, alguém com uma procuração antes de desaparecer,
o juiz entende que a pessoa era mais organizada. E aí o prazo muda. Muda. Aí a gente tem que esperar 3 anos nessa fase de curadoria antes de avançar. Entendi. E se passar esse tempo todo, 1 ano ou 3 anos e nenhuma notícia? Aí os familiares podem pedir a transição para a segunda fase, que é a sucessão provisória. Esse é o momento em que os herdeiros finalmente entram na posse dos bens da pessoa desaparecida, certo? Entram, mas com regras muito rígidas. A lei exige a prestação de uma caução. Uma garantia. Exato. Para colocar a mão no patrimônio, os herdeiros precisam dar garantias, tipo penhores ou hipotecas, de que se o desaparecido voltar, o valor está protegido. Faz sentido. E eu notei uma curiosidade fantástica no material sobre imóveis. Os herdeiros não podem simplesmente vender a casa do ausente e gastar o dinheiro. Não podem pulverizar o patrimônio. Se houver necessidade extrema e o juiz autorizar a venda de um imóvel, o dinheiro dessa venda precisa ser obrigatoriamente convertido em títulos garantidos pela União. O valor fica lá, congelado e seguro. Mas então qual a vantagem para os herdeiros nessa fase provisória? Os frutos. Os herdeiros ganham o direito aos rendimentos. Se a casa do desaparecido for alugada, os herdeiros ficam com dinheiro do aluguel. Se ele tinha uma empresa dando lucro, eles recebem os dividendos. Eles ganham a renda, mas não podem destruir o capital principal. Exatamente. É um teste de longa duração. E quão longa é essa duração antes da terceira fase? 10 anos. A sucessão provisória dura uma década inteira. Se durante esses 10 anos a pessoa continuar desaparecida, a lei entende que a probabilidade dela voltar é mínima. E aí entramos na sucessão definitiva. Isso. Nesse estágio, o juiz manda levantar as cauções. Acabam as garantias. Os herdeiros passam a ter o domínio pleno e restrito dos bens. Vira deles de verdade. Sem restrições de venda. Nenhuma. Aí tem uma exceção para o prazo. Se a pessoa que sumiu já tinha mais de 80 anos de idade na época do desaparecimento... E já faz 5 anos que não tem notícias, né? Isso. Aí não precisa esperar aqueles 10 anos da provisória. Pode pedir a definitiva direto, porque a presunção natural de morte é muito maior. Mas vamos ser dramáticos. E se a pessoa voltar? Aquele clássico de filme. O cara aparece na porta de casa 15 anos depois. A lei é meio cruel com o fator tempo nesses retornos. O direito precifica o tempo de forma implacável. Se o cara volta durante a fase provisória, Aí é o melhor cenário para ele. Ele recebe absolutamente tudo de volta, reassume o controle e ainda tem direito aos frutos que os herdeiros guardaram, dependendo de como a posse foi justificada. O patrimônio volta a ser dele. agora, e se ele voltar nos 10 anos seguintes à decretação da sucessão definitiva? Aí a situação dele já é mitigada. Para o direito, ele já era considerado morto. Ele ainda recebe os bens, mas no estado em que se encontram. Como assim? Se os herdeiros venderam a casa legitimamente, ele não pode anular a venda. Ele só tem o direito de receber o preço que foi pago por ela ou o que sobrou desse dinheiro. Ele recebe o valor equivalente. Isso. Ele não recuperará a casa em si. Certo, vou dar um nome. O Pedro. O Pedro desaparece em 2015. Passa a curadoria, passa a sucessão provisória e em 2027 declaram a sucessão definitiva. Tá bom? Se o Pedro aparecer em 2030, ele cai nessa regra de pegar as coisas no estado em que se encontram. Perfeito, porque está dentro da janela de 10 anos após a definitiva. E se o Pedro demorar mais e só voltar em 2038? Se ele voltar após 10 anos contados da sucessão definitiva, ele não recebe absolutamente nada. Zero. O direito extingue qualquer pretensão dele. Ele está vivo, mas, financeiramente, para o sistema, o patrimônio foi consolidado nos sucessores de forma irreversível. É de cair o queixo. A segurança jurídica fala mais alto que o direito de propriedade original. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa quando a gente traz para o conflito familiar cotidiano? Tem um último grande tema no material. A petição de herança. O petitio hereditatis. O que acontece quando um herdeiro legítimo é simplesmente deixado de fora? Seja sem querer, porque ninguém sabia dele, ou de propósito. Esse é um instrumento legal para corrigir fraudes ou omissões em inventários. Essa ação judicial define muito bem os papéis. De um lado, você tem a legitimidade ativa, que é quem pode processar. O herdeiro que foi lesado. Exato. Um filho fora do casamento que não foi reconhecido a tempo, por exemplo. E do outro lado, na legitimidade passiva, quem sofre a ação é quem está segurando os bens. Pode ser aquele que chamam de herdeiro aparente, né? O cara que fingiu ser o único dono de tudo. Sim, ou alguém sem título nenhum que invadiu os bens.
Ou até um irmão que pegou uma cota muito maior do que a lei mandava. Deixa eu ilustrar com uma história prática. A história do Carlos e do Pedro. O pai deles morre. O Carlos, agindo de total má-fé, esconde do juiz que o Pedro existe. Ele se declara filho único e pega o patrimônio inteiro para ele. Um clássico, infelizmente. Anos depois, o Pedro descobre a morte do pai e o golpe. Ele entra com essa petição de herança para pegar os 50% dele. Quais são os prazos para isso? Porque vi que tem uma diferença vital de tempo aí. É uma dupla natureza da ação. A parte de provar que ele é herdeiro, que ele é filho, é imprescritível. O Pedro pode buscar o reconhecimento dessa filiação para o resto da vida. Não caduca nunca. Mas e para pegar os bens de volta? O direito de receber a herança em si, o aspecto financeiro, esse prescreve em 10 anos. O Supremo Tribunal Federal já consolidou isso. Então ele tem 10 anos para reivindicar os bens materiais. E se o Pedro entrar com a ação dentro desses 10 anos? O documento menciona um detalhe sobre boa-fé e má-fé, que mexe muito com o bolso do Carlos. E como mexe? A atitude de quem estava com os bens muda tudo. Se o possuidor, digamos um parente distante, pegou a herança achando de verdade que era o único herdeiro, ele agiu de boa fé. Aí ele tem que devolver só o principal. Isso. Ele devolve o patrimônio quando o herdeiro verdadeiro aparece, mas ele não precisa devolver os lucros ou aluguéis que ele ganhou antes de ser processado. A lei entende que ele usou a renda de forma justa. Mas no nosso exemplo, Carlos agiu de má fé. Ele sabia do Pedro e escondeu. Ah, aí o cenário é drástico. Como o Carlos agiu de má fé desde o primeiro dia, ele tem o dever de devolver a cota da herança e absolutamente cada centavo de lucro ou aluguel gerado desde o início. E ainda responde se os bens estragarem. É pesado. E, para evitar confusões legais, o documento faz uma distinção crucial no final. Tem diferença entre essa petição de herança e uma ação reivindicatória. Sim, e é vital entender isso. A petição de herança ataca a universalidade da herança. É sobre o acervo como um todo, antes ou durante a partilha. É para discutir, eu também sou herdeiro dessa massa de bens. Mas isso o inventário já acabou faz tempo. Os bens já foram divididos e registrados e o herdeiro lesado quer só pegar de volta um terreno específico que ficou para o irmão. Se a partilha acabou, a universalidade não existe mais. A herança já virou propriedades individuais. Aí a ação correta é a reivindicatória, focada naquele bem singular específico. É uma distinção técnica, mas que muda todo o andamento processual. Analisar esses conceitos amarra muito bem o nosso estudo. Fica claro que essas engrenagens legais, mesmo parecendo distantes no dia a dia, são vitais. Totalmente. Elas impedem o caos na sociedade, elas resolvem os mistérios familiares do sumiço, garantem que o dinheiro e as propriedades continuem circulando na economia e protegem quem foi injustiçado em um inventário. Isso levanta uma questão importante se a gente pensar bem. Qual? A gente viu como a lei estabelece cronômetros muito rígidos para a memória e para a vida humana. 5 anos para a vacância tirar a propriedade de herdeiros atrasados, 10 anos para um ausente perder tudo definitivamente se não voltar. É um relógio que não para. Então, se um indivíduo desaparece e retorna décadas depois, só para descobrir que o Estado ou os parentes absorveram legalmente tudo o que era dele, em que momento a sociedade decide oficialmente que uma pessoa deixou de existir no mundo material, mesmo que ela continue respirando? Uau! Essa é uma imersão reflexiva com a gente. Mostra como o tempo e a lei moldam até a nossa existência no papel. Bom, convido quem nos ouve a refletir sobre isso. É sempre recompensador entender o maquinário que organiza o mundo ao nosso redor. Nos vemos na próxima análise, pessoal.